Estás a olhar para mim, estás a falar com uma mulher negra. Quem ligou este podcast sabe que eu sou negra. Portanto, perguntares-me se existe ou não este fator num Portugal como aquele que conhecemos hoje em dia, com as transições políticas que têm havido, a forma como nos têm chegado nos resultados eleitorais, acho que a resposta é um bocado óbvia. Claro que há implicação racial. Quando as pessoas ligam a televisão e olham para uma mulher negra na televisão, claro que têm uma expectativa, claro que têm preconceitos. Eu estava no ar, na TVI, eu tinha uma lace, estou com uma peruca, ponho e tiro. A meio do programa, o apresentador levanta-se, vai ter comigo e diz-me: vou-te puxar a peruca. Duvido. Nós estamos em direto. Vais ver, agora vou-te puxar o cabelo, vais ver, vais ficar sem cabelo na câmara. Ele começou a puxar, a peruca começou a cair. Eu agarrei no braço dele, eu pus o braço dele em cima da mesa, levantei-me, eu saí do ar. Porque isto era só a ponta do iceberg. Se era isto on-air, imagina como é que seria no backstage. Não tens noção das coisas que eu já ouvi. Aqui nós trabalhamos com exemplos. Yolanda Tati. Ela é empresária, mãe e um ícone no entretenimento português. E hoje senta-se comigo numa conversa vulnerável sobre as nossas experiências enquanto mulheres afrodescendentes que cresceram em Portugal. Eu sempre tive uma relação muito chata com o meu cabelo. O nosso cabelo já é aquela questão para nós, já crescemos, nossas tranças são diferentes e as pessoas querem tocar. Chegas ao trabalho com um cabelo novo, tem de ser o tema e perguntam-te se é mesmo teu, onde é que acaba o teu, onde é que começa o outro, se puseste como, se mudaste rápido, se demorou quanto tempo, quem te fez, enfim. Depois olhas para as tuas colegas e vês, epá, tu só existes, meu, teu cabelo não te dá trabalho nenhum. Eu sempre tive essa impressão em criança. Parece que na vida das minhas colegas, o cabelo delas não importa, it's a non-issue. E no meu, é a minha consideração para imensas coisas. Não tive nenhuma Barbie que tivesse o meu cabelo. E eu, tanto no Vulneravelmente Falando, tenho que dizer, eu cresci muito com o sentido de inferioridade capilar. Eu sempre tive muito orgulho em ser africana, na cultura, na comida, em casa, na música, etc. Mas o meu cabelo foi algo que eu sempre senti um certo complexo de inferioridade e de constrangimento. E eu cresci, fiz as pazes com isso. Depois tive uma altura que fiz o Big Shop, tinha os meus caracóis, etc. E eu agora consigo dizer, não, eu amo o meu cabelo. Mas depois eu penso no meu comportamento. Então ela está aqui. Será que as tuas ações não são reflexo do teu subconsciente? Eu não acho que era inferioridade capilar, eu acho que era inferioridade, ponto. Sentes que és levada mais a sério se tivesse o cabelo esticado? Minha mãe disse-me: filha, quero-te pedir um favor. Eu peço-te que nunca mais digas que estás a fazer coisas para a mulher negra. E eu fiquei: mas porquê é que tu me estás a dizer isto? Não fazia sentido nenhum, não é? Ela, uma mulher negra, imigrante nos anos 90, passou por tantas situações de discriminação, trabalhava todos os dias da semana. Porquê é que tu me estás a pedir expressamente isso, que eu não faça esse destaque? Respondeu-me que eu percebi que, número 1, obrigada, Lara. Obrigada pelo convite. Welcome. Obrigada por me receberes. Estou muito feliz por estar aqui, não só por estar aqui neste contexto onde me sinto desde logo confortável, mas também por estar à tua frente, uma mulher determinada, focada nos seus objetivos. Parabéns pelo projeto e pela forma como o tens conduzido até aqui. Thank you. Eu não costumo, por acaso agora eu gravei recentemente mas não costumo estar assim muito sentada deste lado, estou mais habituada a estar desse. E, portanto, agora estou entre nervosismo, mas também a confiança de que estou muito bem entregue nas tuas mãos e vamos aqui vulneravelmente falar. Primeiro, antes de começarmos, sabes que eu notei um shift no teu branding, na tua marca pessoal, muito grande. Que eu antes, e eu reparei nisto quando eu estava a fazer pesquisa para aqui para a nossa conversa, eu antes eu via-te como uma entertainer. E eu agora olho para o teu Instagram e eu vejo mais tipo uma businesswoman. E eu não sei se isso foi intencional, se foi natural da vida. Foi de propósito? Foi natural. Se foi intencional ou não, eu acho que foi mais espontâneo no sentido em que não tive outra opção. Foi uma resposta à forma como eu fui crescendo e me fui gradualmente permitindo mais. Eu sempre tive vários interesses. E o que aconteceu foi que deixei de me privar e passei também a sentir mais confiança e necessidade, especialmente com a maternidade, de me afirmar. Isso outrora, e se calhar foi este o maior shift que tu reparaste, e sim, aqui houve um esforço para o fazer. O facto em particular de que outrora eu vestia a camisola mais por causas e por questões pessoais, e quando aparecia era se calhar mais efusiva no sentido de defender propósitos, e com a maternidade e com a evolução gradual da minha carreira nos últimos, diria,
4 anos, que é a idade do Leonardo, eu passei a usar a minha influência no sentido de levar as pessoas a receberem os meus valores através daquele que tem sido o meu trabalho a nível comercial. Os produtos que eu crio, os serviços que eu tenho desenhado. Comecei a levar mais a sério. A partir do momento em que nós pegamos numa câmara para nos gravarmos e publicamos os nossos próprios vídeos, que somos nós a editar e que somos nós a escrever e a fazer tudo, não é? O one-man show. Tornamos-nos empresárias porque gerimos o nosso tempo, temos um sem fim de competências que temos de adquirir, temos negociações a fazer com marcas que aparecem para serem publicitadas nos nossos conteúdos e é aí sem dúvida que eu começo a empreender e a ter noção da plataforma e do potencial que ela tinha a nível de publicidade e a nível de comunicação também. Mas depois disso dá-se um shift em que realmente eu consigo cada vez melhor perceber quais é que são as oportunidades que eu consigo criar, não só nas várias plataformas, no Instagram, no YouTube, no TikTok e por aí fora, mas também a nível de criação de comunidade. Foi então quando eu comecei a criar as minhas masterclasses, presencial, em digital. Recentemente lancei uma nova versão do meu curso de comunicação também, que está associada à Content Academy, na Content Now. E se outrora, e respondendo à tua questão, nós víamos uma Yolanda muito mais efusiva, muito mais colorida, notaste isso também, certamente. Quando estavas a formular a pergunta, eu percebi. Ok, eu sei do que estás a falar. Estás mais sóbria. Exatamente, estou mais madura. Por vezes, quando sentimos que não existe necessariamente um espaço para nós, o que nós procuramos fazer é evidenciar certos traços ou características nossas para que as pessoas se apaixonem mais por nós. Porque sentimos que esses traços são mais apelativos para elas, ainda que esses traços não nos descrevam na sua globalidade. Então, eu hoje em dia consigo em perspectiva ver que a Yolanda Tati, que usava tranças coloridas, que vestia-se misturando padrões e que era mais efusiva e mais vibrante, pelo menos de forma mais perceptível por fora, era no fundo alguém que procurava encaixar no irreverente por perceber que era o único lugar que sobrava para si. E não que eu não amo a cor e a irreverência, continuo a ser tudo isso quando saio para me divertir, quando, as poucas vezes em que eu faço, porque tenho 2 filhos, não é? Mas quando tenho tempo para continuar a ser autêntica e quando saio com os meus amigos e quando tenho um espaço para criar também, porque é uma forma que eu continuo a usar para me expressar, a forma como eu me apresento também, procuro manter isso, mas sinto que faço de forma hoje em dia mais polida. Não sobre nenhum tipo de constrangimento ou expectativa, mas sim conforme aquilo que eu sinto e permitindo-me a mim mesma por simplesmente existir e estar. E Achas isso é algo que mudou. que esse lugar, porque eu percebo o que estás a dizer e eu queria te perguntar se há questões raciais aqui também envolvidas, na medida em que sentes que na indústria em que tu estás, que é do entretenimento, etc., agora já expandiste para outras, mas da tua carreira do digital, sentiste que não havia muito espaço para ti em certas categorias, então que se calhar para a mulher negra o espaço que havia era da mulher brincalhona, engraçada, etc., tipo da class clown, porque não podias ser mais nada para além da class clown? A minha mãe há uns 2 anos veio ter comigo, que ela vem frequentemente a Lisboa, e disse-me: filha, quero-te pedir um favor. E eu: diz, mamãe. E ela é muito seletiva quando dá este tipo de conselhos, porque ela, para já, não gosta de se meter. Depois ela ficou a conhecer o digital através de mim, que quando eu lhe disse: mamãe, vou começar a fazer vídeos para o YouTube, ela não entendeu bem, mas hoje em dia ela percebe um bocadinho melhor o que é que eu faço com o meu conteúdo. E ela, o pedido que me fez foi: eu peço-te que, quando voltares a aparecer em público, nunca mais digas que estás a fazer coisas para a mulher negra. E eu fiquei: mamãe, mas porquê é que tu me estás a dizer isto? Não fazia sentido nenhum, não é? Ela é uma mulher negra que passou por tantas provações e tantos desafios, imigrante nos anos 90, passou por tantas situações de discriminação, trabalhava todos os dias da semana. Porquê é que agora que eu falo para as mulheres negras e não só, porquê é que tu me estás a pedir expressamente isso, que eu não faça esse destaque nunca mais? E ela respondeu-me que: filha, porque eu acho que cada vez que tu fazes isso, estás a assumir um lugar de vulnerabilidade e de trauma, quando neste momento tu és abraçada por todas as mulheres. E isto aqui, atenção, não estou a dizer que eu concordo com a minha mãe. Claro que eu sei que ela quer o melhor para mim e eu penso sempre que, hoje em dia que sou mãe,
O conselho de uma mãe é um conselho de Deus, é mesmo sagrado. E eu fiquei a pensar sobre aquilo que eu não entendi primeiro. Eu pensei, não, a minha mãe está aqui a fazer o tal argumento do colorblind, do somos todos iguais, não existem cores, We fala don't para see todas. color. Mas depois, quando eu fui mais a fundo naquilo que ela queria realmente transmitir-me com aquele conselho, e depois conversando mais com ela também, eu percebi que, número 1, há coisas contra as quais nós nunca conseguiremos lutar. Há coisas contra as quais nós apenas conseguiremos batalhar caso saibamos usar as ferramentas certas. E há coisas que nós não podemos negar. Estás a olhar para mim, estás a falar com uma mulher negra. Quem ligou este podcast sabe que eu sou negra. Eu não consigo sair para a rua sem ser negra. Portanto, perguntares-me se existe ou não este fator, ou se é ou não notório num Portugal como aquele que conhecemos hoje em dia, com as transições políticas que têm havido, recentemente houve eleições, as cores partidárias, da forma como nos têm chegado nos resultados eleitorais, acho que a resposta é um bocado óbvia. Claro que há implicação racial, claro que há influência, consequência ou um efeito por ser negra. Quando as pessoas ligam a televisão e olham para uma mulher negra na televisão, claro que têm uma expectativa, claro que têm preconceitos. E eu carreguei isso durante o tempo todo em que eu procurei aprovação, continuo a carregá-lo hoje mesmo, só que tenho toda a certeza que hoje em dia, pelo facto de eu me ter independizado e pelo facto de eu ter criado uma autonomia e, claro, um registro de trabalho que me deu uma certa autoridade, já vivo com isso muito mais pelas costas. Mas sem dúvida que quando eu comecei era algo que me marcava todos os dias, era algo que desde o momento em que eu entrava na maquilhagem para me preparar para o programa, desde o momento em que eu tinha de passar pelos cabelos, desde o momento em que eu me tinha de sentar em frente a uma câmara, era algo que eu equacionava, polia, procurava adequar, procurava afinar, procurava dar o meu melhor, procurava aparecer na minha melhor versão, porque eu sabia que à partida as expectativas e até mesmo o julgamento teria uma certa conotação ou uma certa exigência pelo facto de eu ser uma mulher negra. Portanto, e quando eu digo exigência, não estou apenas a falar por parte das pessoas, efetivamente, digamos, vou usar aqui o termo português de gema, ou as pessoas brancas, ok? Porque há portugueses de gema que também não são brancos. Mas tem a ver também com as pessoas que, por um lado, também me dizem que eu as represento. Isto também te traz uma pressão quando alguém diz que Yolanda, tu representas-me, foste e és aquela negra que me influenciou e tu és a minha referência e tu estás-nos a representar a todos nós. Isto também esteja assim, de género, calma, o que é que eu quero na realidade ser e fazer, porque isto tem aqui uma grande responsabilidade associada. E por acaso eu concordo com isso. Eu sinto que hoje em dia não tanto, mas se calhar também é por pessoas como tu. Eu acho que há uma dificuldade em percepcionar a mulher negra como uma clean girl. Estás a ver? Existe a clean girl, aquela clean girl aesthetic, like the old money, etc. No estrangeiro, há mais essa coisa. No Reino Unido, nos Estados Unidos, and we have money, we have businesses, we have things, e as pessoas têm cada vez mais sido aquilo que querem. Mas se calhar também naquela altura que tu estavas não a começar o conteúdo, mas a comercializar e tinhas marcas, etc. Se calhar era difícil comercializares e associar-te a conteúdo, etc. que fossem clean e mais sóbrio da maneira como tu agora te apresentas. Porque na altura não era assim que se via a mulher negra. Não, para assuntos clean e para algum produto para o target da mulher clean, não é ela que vamos usar. Vamos usar uma mulher branca que faz muito mais sentido. Quando quisermos uma coisa excêntrica, fun, com personalidade de cor, etc., aí vamos chamar a Yolanda. E então eu acho que o que tu estás a fazer é um move que tenho a certeza que não foi fácil, não está a ser fácil, mas acho necessário e acho que é uma boa escolha, principalmente se é isso que tu queres. E o podcast não ia nada começar com isto, mas começámos assim, olha, então meio que eu vou ignorar aqui uma parte que eu tinha inicial. À vontade. E já que estamos a falar sobre isto e sobre a indústria, isto meio que eu já queria falar sobre isto, mas meio que vai estar destruturado.
Mas tu sentes, e eu vou-te perguntar isto, tendo eu a resposta para mim mesma, e depois, quando tu responderes, eu vou-te dar a minha perspectiva. Mas nós estamos numa indústria, por exemplo, tu tens os contabilistas, tens advogados, etc., que eu tenho a certeza que as pessoas negras encontram as suas próprias dificuldades no contexto específico daquela carreira. Cada carreira tem um contexto diferente e, ou seja, cada carreira vai trazer uma dificuldade de uma natureza diferente. Certo. Sentes que, como nós trabalhamos com entretenimento e trabalhamos muito com a nossa imagem, etc., o que eu te queria perguntar é de que forma é que a tua cor de pele, a tua textura do teu cabelo, etc., mudou ou não mudou, facilitou ou não facilitou a tua integração numa sociedade cujo padrão de beleza é a mulher com um tom de pele claro, com um cabelo liso, com um nariz fino, etc, etc. Ou seja, que impacto é que a minha Sim. aparência e os meus traços Tiveram nesta indústria específica. Porque é uma indústria que depende muito da nossa beleza. E a mulher africana é lindíssima, mas a mulher africana não é o padrão de beleza. Eu acho que o que é bonito e esse padrão é algo que também é variável do fator tempo. Claro. Ok? As coisas vão mudando e vão se alterando, transformando e depois eventualmente retornam a estar em voga. Eu acho que eu comecei a criar e a aparecer num tempo em que havia muita sede disso. As pessoas queriam ver rostos diferentes. Foi na altura também que começou a ascender o positivismo corporal, em inglês o body positivism, numa altura em que se começou a falar mais de inclusividade, de inclusão, e portanto eu surjo num momento, e precisamente os meus primeiros conteúdos são sobre isso, em que queríamos falar sobre igualdade, sobre igualdade de oportunidades, ocupar espaços, sobre levantar a nossa voz e usar, digamos que o nosso pequeno espaço para fazer a diferença. Éramos muito essa geração quando surgimos. E o que eu senti nessa altura foi que realmente o meio, as marcas, procuravam acompanhar essa procura das pessoas. E quando eu era incluída nas primeiras campanhas que eu fiz, era muito nesse sentido também, de ser precisamente o ponto de diferença, o ponto de cor, de mostrar que somos inclusivos, pensamos em todos e estamos aqui efetivamente a criar, a pensar em cada um destes indivíduos. Depois passou a ser algo felizmente mais constante e alheio a esse fator da diferença na pele, no cabelo, no que quer que fosse. E passei a surgir mais com a autoridade da Yolanda Tati como comunicadora feliz, que é um traço que me caracterizava e continuará sempre a caracterizar, criativa também, e uma coisa que eu posso aqui dizer que é, eu tenho mesmo muita sede de aprender e de trabalhar e sempre fui muito comunicativa e muito... nunca tive medo de perguntar e de fazer questões e como é que eu posso colaborar, o que é que eu posso fazer mais, como é que eu posso acrescentar, com quem é que eu posso falar sobre isto. E se perguntares a qualquer pessoa, aliás, eu acho que isto também me custou. Há muita gente que se calhar não gosta de mim ou não gostava de mim por causa disso na altura, porque eu era capaz de ser a primeira a chegar e a última a sair e fazer horas extra e estou de manhã num curso, à tarde estou na rádio, depois à noite vou gravar em direto até à 1 da manhã, no dia a seguir acordo às 6 da manhã outra vez. E recentemente estive em reunião com o meu antigo chefe, Manuel Cabral, da Cidade FM. Eu falo sempre muito dele em reuniões porque foi das primeiras pessoas que acreditou em mim, até fico nervosa. E é um grande amigo hoje em dia. E ele de facto voltou a frisar isto, que tem gosto, não vou aqui dizer o que nós falámos, mas que tem gosto em estar associada a Yolanda Tati, precisamente porque de certa forma também confia no profissionalismo e na seriedade que eu ponho nas coisas. Ou seja, sem dúvida que eu surjo num momento em que as marcas procuravam levantar essa bandeira, hastear essa bandeira da diferença e da igualdade, e olha, temos aqui esta pessoa fora da caixa, mas depois também sei que eu apenas consigo resistir e ao fim e ao cabo tornar-me minimamente relevante até hoje pela forma como eu transformei a indústria, não pela minha aparência ou pela minha diferença, mas sim pelo diferencial que eu entrego a nível de dedicação e a nível de resultados, a nível de consistência. Acho que é mais por aí. E de criatividade também. Obrigada, eu acho querida. que te salientas. E uma coisa que é,
eu acho difícil e que tu conseguiste fazer é, mesmo neste polimento da tua nova imagem, esta tua imagem mais clean, mais sóbria, etc., não perdeste a criatividade. Obrigada. E jamais te tornas vanilla. Vanilla? Já. O que é vanilla? Nem chocolate nem morango? Não, vanilla é sem sabor, tipo, é o standard, é tipo, é papel de parede, é aquilo que está. E Mas tu sabes que é um tempo conseguiste. muito difícil para não ser vanilla. Mas eu sinto que tu não estás a ser. Eu vou ao Obrigada, teu querida. Instagram e tu não estás a ser vanilla. Não, eu digo isto porque compreendo quem se torne vanilla. Há muita crítica, há Eu muita também chateação. compreendo quem se torna vanilla. Há muitas coisas que não valem a pena. Não, mas eu já fiz uns conteúdos vanilla. Já? De propósito, porque eu estava do género, calma, mas para que estás aqui a gritar? Fala devagar. Mas porquê que tu dizes que é difícil, que percebes quem se torna vanilla e quem opta por se tornar vanilla? Porque há coisas que não valem a pena. Tipo o quê? Tipo, perderes tempo a expor-te a ti mesma na internet quando não tens um objetivo real e um resultado efetivo a sugar disso na tua vida, na tua família, na tua saúde. Para que é que eu vou estar aqui a dar tudo o que eu sou? Agora estou, por acaso, vulneravelmente falando. Mas no dia-a-dia, para que é que eu vou estar todos os dias no 100 a mostrar tudo o que eu sou e eu faço isto e olhem para mim, sou autêntica, se depois não consigo fazer com que isso tenha uma implicação real na vida das pessoas que realmente se importam comigo e que fazem diferença para mim. Sentes que as pessoas já quebraram, há vezes, durante a tua carreira, certas boundaries, que tu agora sentes necessidade? Muitas. Já. Mas só que só percebes depois também, não é? Isso é uma coisa curiosa, que é quando tu estás no momento, como não sabias fazer melhor, e também não te podes culpar por isso. Às vezes perspectivas e vês coisas que se deram onde tu passivamente te sentiste ou neutra ou com um certo desconforto, mas que depois, com o passar do tempo, tu percebes da grande transgressão que aconteceu ali. Mas aqui nós trabalhamos com factos. Não, aqui com nós factos. trabalhamos com Olha, exemplos. há uma situação que eu te posso já contar aqui, sem gatekeeping, que foi... Eu estava no ar na TVI, na altura em que eu fui convidada para comentar o Late Night Secret. Tanto que eu saí do programa, assim, ninguém percebeu se eu voltava, se eu não voltaria. Muita gente de Holanda, tu saíste dali e eu não fiquei para o último programa, nem me despedi de ninguém, depois de ter estado lá uma temporada. E é importante dizer que este convite surge, hoje em dia, quando olho em retrospectiva, este convite surge de forma muito inesperada, porque na altura eu estava na rádio, na Cidade FM, tinha começado no ano anterior, em 2017, este convite para ser comentadora do Late Night Secret, que era o programa de comentários do Secret Story, surge por parte da Cidade FM, que eles tinham um laço, não é? Fazia parte da TVI, naquela altura também, da Mídia Capital, a antiga Mídia Capital, e estavam à procura de alguém irreverente, novamente, para estar no plantel de comentadores. E como havia a necessidade de comunicar também Cidade FM através desse programa, ter ali uma figura do painel de locutores da Cidade FM era um interesse para ambas as direções. Sugeriram o meu nome, perguntaram Yolanda, considera, vem fazer isto. Eu na altura fiquei bastante... Não sabia o que responder, fiquei bastante assustada porque não era a minha praia, eu não acompanhava reality shows, nunca tinha acompanhado um do princípio ao final. Se calhar o do Zé Maria, eu tinha o quê? Eu tinha 9 anos, em 2000. Portanto, não acompanhei também na íntegra, mas pensei, vou aceitar, porque se não for agora, quando é que eu vou fazer uma coisa destas? Tinha acabado de começar na rádio, a crítica estava a ser muito positiva, as pessoas estavam bastante efusivas e também era aquela coisa de ela é a nossa negra da rádio, para as pessoas negras, as pessoas portuguesas também tugas, brancas, uau, tu és tão cool e os teus pensamentos e a tua filosofia, que eu fazia a filosofia do cotidiano, era uma das minhas rubricas, Então eu disse, não, eu vou, ok, só que eu não vou estar a conseguir criticar ninguém, quem sou eu? Não faço isso na vida real e, portanto, tinha isso bem assente, não vou para lá armar nem barraco, nunca vou levantar a voz a ninguém, nunca vou criticar ninguém. E orgulho muito que durante o tempo todo em que eu estive naquele programa, foram vários meses, 3 meses de programa, sim, eu nunca fiz nenhuma destas coisas. E as pessoas também sentiram isso. E o EC até hoje é muito positivo por conta disso. Foi mesmo daquelas coisas pequenas, mas que quando tu defines para ti e acontecem, são uma autêntica vitória.
Precisamente porque o desafio foi grande. E não foi pelo programa em si, foi sim pela equipa. Eu, quando vejo pessoas da televisão dizerem a televisão é um meio muito sombrio e acontece muita coisa nos bastidores. É assustadora a forma como a frieza ou a forma hostil, o ambiente áspero que se pode criar neste tipo de contextos. E eu digo isto e vi na pele, não é? E o contexto em particular, porque trabalhamos com factos, foi o que tu me disseste, vou dar esta, porque muitas pessoas viram, e eu nunca falei muito abertamente sobre isto, que foi nos últimos programas em que eu tinha uma lace. E na altura, em 2018, agora sim, agora já é normal, tu até vês uma Carolina Deslandes ou, sei lá, várias personalidades que usam laces e têm cabelo curto e assumem, estou com uma peruca, ponho e tiro. Naquela altura não se falava disto. Muito menos para uma mulher negra, não é? Porque o nosso cabelo já é aquela questão para nós, já crescemos, as nossas tranças são diferentes e as pessoas querem tocar. E chegas ao trabalho com um cabelo novo, tem de ser o tema. E perguntam-te se é mesmo teu, onde é que acaba o teu, onde é que começa o outro, se puseste como, se mudaste rápido, se demorou quanto tempo, quem te fez, enfim. E eu tinha uma lace que era de cabelo liso e tinha por debaixo as tranças do cabelo, que estava assim, pronto, por baixo. E eu lembro-me de estar a meio do programa, o apresentador, o Serginho, e eu também acredito que ele tenha feito o melhor que ele soube. Ignorância. Com os estímulos de entretenimento que ele conhece e com aquilo que para ele seriam os valores que ele teria e as emoções da melhor forma que ele conseguiria gerir na altura. Portanto, está totalmente perdoado e narro isto sem mágoa. E é por isso também que abro o livro sobre isto, porque as coisas que realmente me ferem, eu não gosto sequer de falar sobre elas à câmara. Claro. Não, mas ele levanta-se da mesa, era uma mesa assim oval, não é? As câmaras e depois a mesa, semi-oval, e ele sai aqui do centro, levanta-se, vai ter comigo e diz-me: vou-te puxar o cabelo, vou-te puxar a peruca. Duvido. Nós estamos em direto. Eu não sei o que Na TVI. se me disse assim, vou-te puxar a peruca. E ele olhou para mim, ele disse: vais ver agora, vou-te puxar o cabelo, vais ver, vais ficar sem cabelo na câmara. Mas porquê que ele com os microfones ligados. E tu não sei se disseste na o quê? Regitaria ou não. Eu disse-lhe: Serginho, não faças isso. Mas qual era o Ele objetivo começou a dele? puxar, tu sabes que aquilo desliza, aquilo há um gancho aqui e outro aqui em baixo. Ele começou a puxar, eu: Serginho, não faças isso. Ele começou-me a puxar a peruca começou a cair. Eu agarrei no braço dele, eu pus o braço dele em cima da mesa, levantei-me, peguei no meu caderno e nos meus óculos, eu saí do ar. E como é que eu nunca vi isso? Várias pessoas viram e escreveram-me a dizer... Mas Tinhas as pessoas a dizer: Yolanda, como é que não te revoltaste? Deixaste ele fazer-te aquilo no ar? O que é que isso é para nós, mulheres negras? Eu quero lá saber o que é que isso foi para mim, não é? Foi tão... Eu na altura, muita gente a perguntar se isto do ar, não respeitaste o público e... Ou não respeitaste Eu o quero público? lá saber, foi tão, tanto, sabes? Aquele momento foi tão desgastante e depois houve, claro, as pessoas que compreenderam e disseram: Yolanda, foste desde o primeiro até o último um autêntico exemplo de respeito e de empatia. Muita gente dizia que os meus comentários tinham muita classe. Muita gente me diz isto, eu até hoje não me esqueço. Os teus comentários tinham muita classe. Não, E mas eu fico sabes que obrigada, porque realmente... Mas eu acho que nós temos, desculpa estar-te a interromper, uma necessidade extra de double down. Eu quando estava no Triângulo também sentia mesmo sempre necessidade. E às vezes quando eu estava a ter aquelas cadeiras quentes, etc., eu também sentia que era isso que irritava um bocado quem estivesse a discutir comigo. Que era: eu estou aqui a ter uma discussão contigo, mas eu jamais vou sair do salto e eu sei que isso até te vai irritar, porque tu estás nervosa, mas eu estou com o meu bom português aqui a dizer-te por A mais B porque é que tu estás errada e eu não estou a sair do meu salto. Mas eu sinto que se calhar I had a point to prove. Se calhar I had to be extra poised, have extra class. Não é que eu não tenha classe em casa, eu tenho classe em casa também.
Mas se calhar se me dissessem aquilo em casa, se calhar ia responder de uma forma diferente, que se calhar ali não respondi porque eu tenho uma, para dizer em inglês, não sei como é que se diz em português, a Hipersensibilidade? um hipersentido de que estou a ser observada, um hipersentido de que estou neste momento sob avaliação de alguma coisa. Pronto, só queria fazer esse reparo. Então, por isso, eu recebia muitas vezes o mesmo comentário. Dali das pessoas que estavam naquele programa, eras a que tinha mais classe. People use that word a lot. E isso Classe. fez-me entender que realmente este tipo de espaços não são o meu espaço. Não, mas isso é muito mau. Sim, Eu não sabia que foi. isso Mas aconteceram várias, sabes? E depois Mas é assim, muito desse nível, normalizado. puxar peruca em direto. É muito normalizado. Tanto que eu hoje em dia, eu olho para as pessoas que continuam a apresentar esses programas e que trabalhavam lado a lado com aquela pessoa. Claro que nós não podemos responsabilizar ninguém pelas ações de outra, não é? De outrem, de uma terceira pessoa. Mas, sem dúvida que eu vejo-me a mim, eu tinha 26 anos, sim. No meio daquelas pessoas que já tinham 30, 40, primeira experiência em televisão, e eu fico, como é que sequer deixaram que as coisas chegassem àquele ponto? Porque isto era só a ponta do iceberg. Imagina se era isto on air, imagina como é que seria no backstage, as coisas que se ouviam, as conversas. Não tens noção das coisas que eu já ouvi. Sobre Incrível. ti? Não só sobre mim, mas também sobre os seus pares. Então é mesmo muito elucidativo sobre onde é que tu queres estar, onde é que tu não queres estar. Uma vez aquela, como é que se chama? Helena Coelho. Não. Helena. Que também comentava lá. Aquela que era advogada e que é imenso dos realities. Helena Isabel. Pronto, eu sabia que era assim uma combinação. Uma vez disse-me: filha, no final, se não gostas, passa pela contabilidade. Assim como ela fala, sabes? Que é, pronto, é super legítimo. Não, atenção, não quero aqui ofender, mas o ato dela me dizer passa pela contabilidade. E eu, novamente, eu pensei: o que é que eu vou ganhar em responder? Percebes? Eu não responderia, eu não falaria com alguém, falo com toda a gente na vida, obviamente, mas eu não teria este tipo de abordagem, eu não daria aso a isso na minha vida normal. Porque é que eu vou fazer a gravar em direto para o país inteiro? Isto não sou eu. Muitos momentos do que é que eu estou aqui a fazer? Entendes? Mas ao mesmo tempo estás a cumprir um serviço, tens um contrato, foste chamada. Sim, estás a trabalhar. Mas depois cais nestes espaços onde muitas vezes as pessoas não estão bem e acabam por espelhar isto em momentos de descompensação e de desequilíbrio, onde os superpoderes, sabes? Os mini superpoderes se vão destacando com faltas de respeito óbvias. A indústria é uma indústria complicada, a da televisão, etc. Sentes que a do digital é mais soft? A do digital é o que tu quiseres fazer. É o teu espaço, é o teu movimento. Tens de ter saúde mental para o saber gerir e tens que ter estofo para manter a consistência e experimentares, arriscar-te. Tens de ter a ousadia de pedir, tentar, errar, repetir, continuar. Bora. Estás-me a perguntar o quê? Se as pessoas em si do digital são diferentes? Não, se porque também as se pessoas sente do uma aura. digital... imagina, a aura é do teu quarto. Tu Sim. estás só tu sozinha e a tua câmara. Mas mesmo, por exemplo, já alguma vez sentiste que tiveste que estabelecer limites, por exemplo, com os teus seguidores? Eu tomei em 2022 a decisão de mostrar menos os meus filhos. 23, perdão, foi quando nasceu o Max. Eu comuniquei mesmo aos meus seguidores, às minhas seguidoras, gosto de tratá-las no feminino porque elas são maioritariamente mulheres, 90% mulheres. Disse-lhes que a partir de agora vou mostrar menos os meus filhos e estou nessa luta porque era muito difícil, porque realmente eles são assim o grosso da minha atenção, do meu foco diário. Então esquivar mostrá-los é assim um grande desafio, especialmente porque eles são muito fofos, né? Eu como mãe acho-os lindíssimos, Não, bebés mais lindos do mundo. Mas realmente eu tomei a decisão de que eu não queria que, ponto número 1, que a minha atividade ou que o meu trabalho, o meu storytelling estivesse centrado em torno deles.
Não queria que eles fossem o núcleo da minha criação de conteúdos, até mesmo porque eles não têm autodeliberação, nem têm escolha para me dizerem que querem estar no centro desta atividade, ainda por cima laboral, por vezes lúdica, mas achei que não queria submetê-los a isso sem que eles tivessem para já consciência do que é o meio digital e depois, enquanto eles são tão pequenos e tão vulneráveis. Uma vez aconteceu uma coisa com a minha mãe no shopping que me deixou muito foi assim, tipo um chapadão, que foi, eu fui a uma loja trocar uma peça de roupa de um deles e ela ficou cá fora com o Léo e o Max, os dois, e uma menina, bebé, olhou e disse à mãe: mamã, olha o Léo e o Max. Uma menina pequenina, reconheceu-os. E depois a mãe dela, uma seguidora também, disse: pois é, a mãe da Yolanda Tati. E a minha mãe ali sem saber o que fazer, não é? Agora ela também já está mais treinada nesse aspecto, que ela também é muito carismática e muito querida, mãe Yolo. E depois disto nós ficámos a pensar: poxa, realmente, imagina se estamos no supermercado, alguém vem e diz: Léo, vem, a mamãe está aqui. E não é verdade. Porque sabem o nome deles. Sabem qual é que é a aparência deles. Portanto, não tomei a decisão drástica de deixar de os mostrar, porque também acho que isso não seria nada natural e seria quase que excluí-los da minha realidade, mas faço hoje em dia alguma seleção de momentos. Quando eu tive o Léo, era tudo, primeira sopa, primeira papa, primeira fruta, olha, vou usar esta xuxa, olha este biberão que é adaptável, olha isto para os dentes, para as dores, olha esta toalhita, era tudo, não é? Dentro da minha... Eu fiz o melhor que eu sabia, obviamente, mas dentro da minha excitação por ser mãe pela primeira vez e também dentro daquela situação de continuar a criar, digamos que, narrativa, porque eu não fazia mais nada, só estava em casa a mudar fraldas And you're a e content a pessoa creator. fica naquele FOMO de agora vou parar e as pessoas vão se esquecer de mim, eu tenho esta criança para alimentar, eu tenho que trabalhar, o que é que eu vou fazer? Então acabas por criar ali aquela muleta de criação em torno do bebê, que eu percebi que não era o que eu queria fazer. Então, hoje em dia as pessoas não sabem quase nada sobre o Max. De repente o Max aparece a cantar o Mussulo, porque ele adora essa música, e as pessoas ficam: mas já fala. Não fala, mas canta o Mussulo. É um facto sobre o meu Max para o Max. E de repente, já anda, está tão grande, como é que aconteceu? Porque eu faço esta gestão. E o que é que esta gestão me permite? Que é o segundo ponto. Permite-me que as pessoas também não palpitem, não critiquem, porque como é que vais criticar a Xuxa que eu estou a usar se tu não sabes qual é? Não é? E por que é que eu estou a começar por este final? Porque realmente tem sido uma transição com base nestes pilares, que é: as pessoas só vão criticar e opinar sobre aquilo que tu lhes des o espaço para. As pessoas não vão criticar sobre aspectos particulares da minha relação com o meu marido, porque elas não sabem de que valores é que se pauta a minha relação com o meu marido. Sabem que eu tenho um marido, que é o Marco, que é italiano. Sabem que nos casámos em Itália em 2023. Eu estava grávida do Max, descobri no altar, contei ao Marco, rimos, não é? Achámos muita piada, mais um bebê. Sabem que eu queria ter tido uma menina e isso foi mais uma aprendizagem também, que foi motivo também de graça, que ela queria muito ter tido uma menina e isto do gender disappointment que ela agora está a sentir e que tal o mother disappointment que a criança vai sentir com ela. Isto vai ser muita graça. Mas as pessoas realmente... Mas tiveste hate ou seja, das pessoas. Hate das pessoas. Porquê? Seja, tipo das pessoas. Nesse aspecto de teres partilhado o teu gender disappointment, Sim. sentes que tiveste muitas reações negativas Não, das pessoas? Não. Também não achei que foi assim tão importante. Não. Ou seja, não foi assim tão importante para as pessoas em si. As pessoas vêm e passam à frente. As pessoas não acredito que alguém tenha ficado com raiva da Yolanda porque ela quer um menino e uma menina. Também quem fez isso, não está bem da cabeça. Não é? Quero acreditar que não. Não. Eu sinto é que, a nível de crítica e das pessoas que ultrapassam essa tal fronteira e que estão na nossa comunidade de seguidores e querem dar mais opiniões, eu acho que no princípio eu importava-me mais com isso. No princípio, assim, nos primeiros 2, 3 anos da minha presença no digital, mas que depois eu fui percebendo até onde é que eu podia ir, o que é que eu posso gravar. Por exemplo, há zonas da minha casa que não se gravam. Se tu fores reparar nos meus stories, vais ver sempre as mesmas zonas. Há ângulos mortos, digamos assim. E quem fala da minha casa fala das minhas relações, fala
dos meus hábitos. Tu raramente me verás a fazer, sei lá, a não sei que eu esteja a trabalhar com o evento e a comunicar, mas não me vais ver num bar a gravar, não me vais ver assim numa rave a curtir, a não ser que eu esteja a comunicar o DJ. Uma pausa rapidinha na conversa para te dizer que se tu estás a gostar desta conversa, há 2 coisas que podes fazer para apoiar o nosso projeto. A primeira é super simples, é só subscrever-te ao canal, é grátis, não te custa nada e ajuda-nos muito mais do que aquilo que tu pensas. E a segunda coisa que podes fazer é comprar os nossos produtos. Neste momento nós temos disponível no nosso site as nossas Conversation Cards. São baralhos de cartas com 100 perguntas que vão despertar conversas vulneráveis entre ti e o teu parceiro ou parceira, com a edição Date Night, ou com as tuas amigas, com a edição Girls Night. Os baralhos custam 25€ e estão disponíveis em www.vulneravelmentefalando.com. De volta ao episódio. Eu não falo muito sobre este assunto, mas eu sempre tive uma relação muito, muito chata com o meu cabelo. Mas tipo, sempre. E honestamente eu acho que é, não quero falar por toda a gente, mas eu acho que é a experiência da grande maioria da mulher afrodescendente. Growing up, como é que foi a relação com o teu cabelo? Eu encontrei uma solução muito prática, que me deu muito jeito e que me fez muito feliz, que foram as minhas rastas. Então, eu quando estava no 11º ano, sim, em 2007, sim, fiz as minhas dreads e disse à minha mãe: mamã, a minha inspiração, que ela já sabia que era a minha inspiração, é Sara Tavares e eu quero fazer umas rastas como as da Sara Tavares. E a minha mãe disse-me, e o meu pai também: filha, só as tens de manter limpas. E eu prometo. E assim foi. Então, dos meus 16 até aos meus... Foi em 2012 até aos meus 21, eu tive rastas que eram muito práticas. Elas foram crescendo, eu ia enrolando, fazendo manutenção. E eu tinha assim uma vibe muito chill. Ou seja, era... Quando eu digo chill é porque era tipo, prático. E porque era ao mesmo tempo era... porque era aquilo que dava para ter. Quando tens raça não dá para fazer muita coisa. E era o cabelo afro. Dá para fazer imensa coisa porque eu enrolava, eu pintava as minhas rastas de ruivo. Mas olha, sabes uma coisa que eu reparo? Sim. É que tu disseste, tu começaste esta frase com eu encontrei uma solução que foram as raças. Solução para o quê? A solução para o problema, exatamente, de ter um cabelo, digamos que esteticamente aceitável na sociedade onde eu cresci. Porque sim, o nosso cabelo fica assim, não cai, não relaxa. E tu cresceste em Portugal, para as E pessoas que podem exatamente, não saber. eu cresci em Portugal. Exato, vim para Portugal com 3 anos e foi aqui que eu me formei. E sim, desde pequena que eu tinha o cabelo, o único cabelo carapinha da turma. O único cabelo que estava trançado. E depois aqueles totós que ela tinha, não dá para soltar. Íamos à natação, era uma seca, ficava tudo caído, tudo despenteado. Se eu quiser, a minha mãe não me deixava esticar, hoje em dia compreendo porque também. Só de imaginar os caracóis dos meus filhos esticados, ai meu Deus. Então eu só consegui relaxar quimicamente, que era o que eu queria. O meu cabelo queria na altura. Quando eu tinha para aí uns 15 anos, foi a primeira vez que eu pus produtos para o alisar. Eu fiquei chocada com o meu cabelo liso. Eu fiquei, what? Que lindo! Como assim? Claro que ele 2 meses depois começa a partir, porque é o que acontece sempre, e por isso é que ela não me deixava fazê-lo. E eu tenho uma característica que é, eu tenho um cabelo muito farto. O meu cabelo é muito cheio. Eu quando nasci tinha cabelo até às sobrancelhas, e no pescoço, e nas costas, e nos braços. Minha mãe diz que até se assustou. Que eu tinha assim muito pelo no corpo. O Leonardo e o Máximo também nasceram assim, por acaso. E têm muito cabelo também. E então, o meu cabelo faz mesmo aquele microfone, sabes? Faz mesmo aquele afro-microfone. Que hoje em dia eu acho giríssimo. Só que manter é tão difícil. Porque tu encostas-te para um lado, tipo, encostas-me aqui nesta almofada, ele já fica assim de lado. Depois para ele voltar tens de o pentear. Mas só que depois também ele é super frágil. Mas sabes porquê, né? É porque o cabelo afro, quimicamente, microscopicamente, aliás, tem uma estrutura que é achatada e oca. Enquanto que o cabelo caucasiano tem uma estrutura, ou cabelo liso, tem uma estrutura cilíndrica e por dentro é sólido, compacto, o nosso cabelo é achatado
e por dentro é oco. Não sabia. Sim, o que faz com que ele tenha uma reação diferente a várias condições, Sim, né? fica. Temperatura, umidade e por aí fora. Sim, eu em criança eu fazia um puxinho. Se eu tirasse. Adoro a palavra puxinho, sabes? Se eu tirasse o puxinho, estava lá na Puxinho. mesma. Yeah. Tu tiras o elástico e aquilo, E fica lá. aquilo continua. E as minhas amigas não tinham essa experiência. Mas sim, continua, Sim. estás a dizer. Então, basicamente, a minha relação com o meu cabelo sempre foi encontrar. As tranças são uma solução muito bonita, pela qual eu me apaixonei também. As tranças soltas, as tranças de postiço. Só que depois é sempre uma seca, porque demoras horas a fazer aquilo. Eram sempre pelo menos umas 8 horas. E depois a minha mãe não sabia trançar. Então, imagina uma mãe africana, tu com o teu cabelo afro, a tua mãe não sabe trançar. Estava sempre aí nas tias, nas primas, para me fazerem o cabelo. Depois elas também já fartas de mim, sabes? Está sempre a vir aqui para lhe trançarmos. E depois, obviamente, pagávamos também. Mas estás sempre ali, tipo, horas e horas e horas o fim de semana para trançar. Claro que vais tipo uma vez por mês ou assim, ou uma vez a cada 2 meses. Mas depois olhas para as tuas colegas e vês, epá, tu só existes, meu. O teu cabelo não te dá trabalho nenhum, vais cortar uma vez por mês ou whatever, não sei. Eu sempre tive essa impressão em criança, que é do género. Parece que na vida das minhas colegas, o cabelo delas não importa, it's a non-issue. E no meu, é a minha consideração para imensas coisas. Eu, quando era criança, eu lembro-me de... Se nós estivéssemos, por exemplo, numa festa de piscina, ou todas as pessoas, tipo, Claro. eu meio que era um constrangimento, tipo, eu não sei se eu quero. A minha mãe fez-me um apanhado tão bonito, eu não sei se eu quero, tipo, porque se eu mergulhar, depois aquilo vai coisa. E É que ainda por depois... cima nós crescemos. Tens que idade, Lara? Desculpa. Tenho 26. 26, ok. Tão bonita. Eu tenho 33. E nós crescemos, vou dizer nós porque acho que ainda abrange, numa altura em que não havia muitas soluções a nível de produtos e a nível de falar-se mesmo abertamente. Olha, o cabelo crespo trata-se assim, com este produto, tens de fazer estes processos, passar por estas etapas, e isto não vai funcionar. Então nós crescemos sempre muito na bolha e sob a narrativa daquilo que funciona para o cabelo liso, ou ondulado, ou encaracolado. O crespo em si, acho que tinha sido muito pouco visado na nossa altura. Então nós andávamos a experimentar coisas que não funcionavam para nós e que faziam o nosso cabelo cair, e ele não reagia bem, e nós não ficávamos felizes e sentíamos excluídas e não estávamos em lado nenhum, em nenhum catálogo, em nenhum rótulo, panfleto. Então era uma zona totalmente sombria. Não tive nenhuma Barbie que tivesse o meu cabelo. Não tive nenhum boneco, nenhum nenuco, nenhum nada que me representasse dessa forma. E mesmo eu lembro. Tu cresceste aonde? Na Amadora. E eu. Quer dizer, cresci em imensos sítios. Primeiro era São Marcos, mas sempre na linha de Sintra. Mas sempre nos mudámos muito, mas na linha de Sintra. Mesmo na televisão, eu lembro-me que havia 2 coisas que eu adorava ver. Uma era Disney Channel, que era o Shake It Up, porque havia a Rocky, que era interpretada pela Zendaya. E a Zendaya, como é assim meio que parecida comigo, olha ela cheia de moral. A Zendaya é parecida comigo. A Zendaya é parecida comigo. I was mais linda, baby. No, thank you, but like, be for real. Eu tipo, adorava aquilo, se bem que ela não usava, ela tinha o cabelo esticado na série, mas pelo menos ela estava ali. E depois nos Morangos com Açúcar, eu lembro-me que havia uma personagem que era a Ciumara, e ela tinha um grande afro, e ela também era energética e não sei o quê, mas sem ser isso, eu não me lembro, antes da Ciumara, eu sempre vi Morangos com Açúcar, não me lembro do meu... E a Ciumara, obviamente, não era a personagem principal. Para mim era a Sara Tavares, como eu já disse. Pois, ou seja, essa falta de referências também, e eu, tanto no Vulneravelmente Falando, e sendo eu the embodiment ao Vulneravelmente Falando, tenho que dizer, eu cresci muito com um sentido de inferioridade capilar. Enquanto criança, não mesmo, porque era uma coisa que mexia com o coisa, e se eu mergulhar depois depois vai ficar coisa, depois as pessoas vão fazer perguntas, as pessoas vão querer tocar, e essa atenção sobre a minha diferença naquela idade, e eu honestamente eu nunca tive... A minha mãe sempre me desfrizou o cabelo. E com o cabelo ficava desfrisado. Ou seja, eu nunca tive também... muito aquela coisa incutida do... Eu sempre tive muito orgulho em ser africana
na cultura, na comida, em casa, na música, etc. Mas o meu cabelo foi algo que eu sempre senti um certo complexo de inferioridade e de constrangimento. E eu cresci, fiz as pazes com isso, depois tive uma altura que fiz o Big Shop, tinha os meus caracóis, etc. E eu agora consigo dizer, não, eu amo o meu cabelo, mas depois eu penso no meu comportamento. Então ela está aqui, with like a whole, God knows how many grams de cabelo indiano ou brasileiro, or God knows where. E eu fico do género, será que as tuas ações não são reflexo de facto do teu subconsciente? Eu fiquei a pensar no momento em que tu disseste inferioridade capilar. E isto que estás a dizer agora, o wrap-up do raciocínio, faz-me dizer-te que eu não acho que era inferioridade capilar. O que é que tu achas? Eu acho que era inferioridade, ponto. Porque esta tua resposta faz-me entender isso, porque se tu fizeste as pazes e agora voltaste, não era o cabelo que te criava o desconforto. E não era pelo cabelo que tu te sentias à parte, o cabelo per si. Não. É a falta de aceitação e a falta de entendimento sobre um parâmetro que engloba a cultura africana ou as pessoas afrodescendentes que se fazia sentir naquele teu entorno. É que mesmo se tu tivesse o cabelo liso, ias dizer outra coisa. Podias dizer... Oh my Deus, tu acabaste de me dar uma epifania, eu sinto que estou numa ação de terapia agora. Tu fizeste-me chegar a uma conclusão. Porque o cabelo podia ser o nariz, era podia ser a os única lábios. coisa. Não, mas growing up, o cabelo era a única coisa meio que eu não podia esconder. Porque, por exemplo, eu cresci e toda a gente à minha volta, apesar de eu cresci na Amadora, mas os meus pais, ou seja, há em certas zonas, uma certa segregação de uma escola que há maioritariamente não sei quê, maioritariamente não sei quê, maioritariamente... Os meus pais sempre nos puseram de propósito em sítios onde nós fôssemos ver coisas diferentes e pessoas diferentes. Então, na escola, apesar de ter crescido na linha de Sintra, os meus pares sempre foram caucasianos. E eu sempre tive muito contacto com ser africana, a minha cachupa, etc. Mas a cachupa é em minha casa, com os meus pais, com a minha família, com os outros africanos. Eu não levava cachupa para a escola. A minha música, etc, etc, eu ouvia em casa, porque os meus amigos estão a pôr Justin Bieber, estão a pôr One Direction, eu também estou ali a ouvir Justin Bieber, One Direction. Ou seja, meio que, não é que eu tentasse ativamente esconder dos traços africanos, mas era, no momento de ir para a escola, no momento de ser africana em casa, no momento de ser africana em casa. Mas o cabelo era a coisa que ia comigo. And maybe essa cena, esse coisa do... E também eu te privar-me de... E eu volto sempre ao exemplo da piscina. Eu não gosto do facto de eu ter sacrificado certas diversões enquanto criança porque o meu cabelo não ia ficar bonito ou não ia ficar... Então eu acho que é isso. Acho que era a coisa que eu não conseguia esconder. Mas, baby, imagina. Compreendo, legítimo, a tua experiência. Mas imagina que era o nariz, também não podias esconder. Imagina que eram os lábios. Podia ser um sem fim de coisas. Por isso é que eu digo que não é uma inferioridade associada ao elemento X. É uma inferioridade. Geral. Que se manifesta com certos triggers, com certos, como é que se diz, gatilhos. E tu a crescer uma criança negra aqui em Portugal, também tiveste os seus desafios? Sim, todos Conta-me eles. Conta-me deles. Olha, então... Os meus pais, como tu disseste, em relação aos teus também, sempre procuraram muito que eu não sofresse preconceito, como qualquer pai procuraria, não é? Então, eu falando com amigas minhas brasileiras, elas também viviam isto, que era, os meus pais proibiam-me de falar com sotaque angolano na escola. Então, e expressões, eu não podia dizer bué, eu não podia dizer iá, eu não podia dizer esse mambo, nada. Por isso é que eu também, quando comecei a comunicar, de certa forma, comecei a incluir isto na rádio. What do you do? Como é que amam os putos? Como é que vai isso? Yeah. Porque era uma forma também de quebrar esse gelo. Eu tinha muito esse objetivo de normalizar este tipo de expressões com as quais nós nos divertimos, mas depois também mostrar que conseguimos passar deste registro para um registro mais sério e ter uma conversa fluida com termos que efetivamente estão no dicionário. Mas então, para além disso, os meus pais sempre procuraram que eu tivesse uma boa educação e sempre me estimularam a participar dos vários núcleos, sempre tiveram muito em atenção os meios que eu frequentava. Eu andava numa escola pública, obviamente, onde havia todo o tipo de pessoas,
e ainda bem. E como criança, eu pude realmente. Eu sempre fui muito observadora. Comecei por ter. Eu também. Há uma situação que já é super conhecida. E depois há uma coisa muito engraçada, vou abrir aqui um parênteses, que é quando tu falavas há pouco daquilo que se esperava de mim a nível de indústria ou de comunicação social, há temas específicos. Eu posso estar aqui a falar sobre as minhas empresas, eu posso estar aqui a falar contigo sobre as minhas iniciativas, o que eu aprendi, a minha evolução, campanhas, um monte de coisas, maternidade, um monte de coisas. O que eventualmente cria notícia, e isso aconteceu agora este ano, que eu fui ao Fly Podcast em Angola, que é assim, é o grande podcast em Angola, foi uma honra estar com o Fly. E tivemos uma conversa, o podcast foi gravado durante 4 horas em direto, ok? E foi gravado em meados de janeiro, que eu passei lá o Natal e o Ano Novo. Eu vim para Portugal em fevereiro, tudo calmo. Em março começam a sair notícias de Yolanda Tati diz que foi vítima de racismo na infância. Eram as notícias. Yolanda Tati fala sobre discriminação. Aquilo foi uma conversa sobre empreendedorismo, sobre gestão de empresas, sobre criação de produtos, sobre estratégia, sobre... E foi o que fez notícia aqui em Portugal. Saiu no Fama Show, saiu... não me lembro mais onde, mas saiu em vários... E depois, claro, tal como este episódio de hoje, que eu acho que vai parar ao extremamente desagradável, aquele do Fly Podcast, num contexto totalmente angolano, numa conversa totalmente fora destes corredores tugas. Like, completely outside of their business. Mas está tudo ok. Isto vai parar, pode ir parar. Eu faço o meu trabalho, cada um faz o seu trabalho, está tudo ok com isso. O que eu quero dizer é que agora estás-me a perguntar isso, sobre quais foram os desafios da minha infância. E eu fui vítima de racismo na infância, pronto. Isto já o disse em vários sítios, que foi uma coisa que me moldou, sem dúvida, porque ter-se 4 anos de idade e uma educadora que diz que tu cheiras mal e põe-te a um canto da sala e ficas dias a fio a olhar para uma parede, claro que tem um impacto sobre ti. Felizmente sobre mim, graças aos pais que eu tenho, foi um impacto que foi revertido, porque eles são pais incríveis, sempre foram muito presentes os dois, são o meu grande exemplo e inspiração como pais, como casal, como tudo. Mas sim, eu já procuro não falar muito destas coisas porque eu sou muito mais do que isso. Mas é estes momentos que me fazem entender quem é que eu sou para esta arena, nesta arena, percebes? Por isso é que há pouco também te disse que eu não costumo aceitar muitos convites para me sentar, porque também acredito que as pessoas realmente já acreditam naquilo que querem acreditar sobre ti. Então, o meu trabalho é diário e é no digital, é contínuo, é consistente e é um trabalho onde eu procuro entregar soluções, resultados e verdade, autenticidade. Tudo que esteja fora dessa esfera, procuro não repetir nem dar muito aso, nem... Mas sim, claro, tive bem desafios, vivi na pele muitos momentos que me fizeram mais forte, mais ponderada. Eu acho que o meu pai sempre me disse que eu era muito boa diplomata, que eu ouço muito bem os vários lados e sei sempre apaziguar as coisas. Fui muitas vezes delegada de turma, sabes, à conta disso. Sempre gostei muito de estar assim, não sei, a mediar as coisas, porque eu não gostava de tomar partidos. Eu odeio o confronto. E quando o faço, temos de estar já numa situação muito uau. Muito extrema. Mas também tive de aprender a defender-me. Tive de aprender a confrontar-me com os meus limites e os limites das coisas como eu as queria para mim. Última pergunta sobre este tópico. Sentes que és levada mais a sério se tivesse o cabelo esticado? Não. Não sentes? Por acaso não. Isso é bom. Porque eu, à minha volta, vejo Estou a pensar em certas coisas. E, por exemplo, por acaso, eu tenho uma tia que ela, como toda a mulher africana, muda muitas vezes de cabelo, etc. E que estava num determinado espaço e num determinado contexto que até agora ela só tinha ido com o cabelo esticado. E há uma vez que ela vai sem o cabelo esticado, com o cabelo encaracolado, uma finalização, qualquer coisa. E ela chegou ao office e disseram-lhe: hoje estás despenteada. Eu acho que
E principalmente voltando àquela conversa do início do clean girl. Que o clean girl é o slick back bun, é o... Tipo, it's clean, it's the blow dry, que eu faço muito, que eu gosto, que é o blow dry, tudo esticadinho, depois aqui em baixo faz piu. Passa uma determinada imagem que passa uma imagem de tipo... Sabes que eu não acredito em nada disso, pá. Tell me. Da clean girl. Então, o que é que não acreditas da clean girl? Ok, eu sei que o clean girl está associado a uma estética. O clean girl é uma estética. É uma estética, mas não está associado... Eu, pelo menos, não coloco implicitamente valores associados à pessoa por ter uma estética. Como assim valores? Imagina, não é por eu ver uma clean girl que eu vou achar que ela é mais competente, mais organizada, Não, mais... tu não vais, mas não achas que a sociedade o faz? Quem o faz, é pá, também... Não, mas... À la poubelle, sabes? Sim. Como diz o... Como é que ele se chama? O G's that guy. Yeah. Não, mas eu também não. E eu sei, eu sou das pessoas... se não a pessoa mais competente que eu conheço, and I know what I look like, quando ninguém está a ver. Tu és a pessoa mais competente que tu conheces. Adoro. Tipo, let me tell you something. Mas eu não estou a falar do que eu acho. Eu estou-te a perguntar se tu achas que as pessoas... É meu entendimento, e se calhar eu posso estar errada, mas eu acho que que a maior parte das pessoas, nós enquanto povo, vemos uma certa imagem e associamos a uma certa coisa. Vemos uma mulher de blazer, não sei o que, que se calhar com uma coisa mais quadrada, e pensamos, não, aquela é uma mulher séria. Há códigos neurolinguísticos, sim, há coisas que nós eu acho vemos... que a clean girl aesthetic, essa vibe assim, mais... mais... fill in the blank. Eu vejo várias clean girls na internet que eu sei que não trabalham bem. Mas tu sabes, porque tu sabes e tens essa informação extra, mas se calhar quem não sabe e só olha, se calhar olha para ela e ela diz, não, she has her shit together. She looks so put together. She looks like she has her shit together. Porque imagina, é meio que eu vejo as coisas por trás da cortina, então eu sei a verdade. Mas a maior parte das pessoas, pelo menos eu tenho o entendimento de que a maior parte das pessoas, se calhar, acha uma certa coisa, pronto. Enfim, por isso é que, por exemplo, no início da minha carreira, que não era uma carreira, naquela altura era um hobby, tinha muitos bate-bocas com a minha mãe. Entretanto, a minha mãe parou de dar esse tipo de opinar. Mas eu antes, no início, tipo, eu acordava e depois eu parecia toda despenteada na internet, porque era um story também, depois tem um Reels. Mas eu acordava, tipo, bom dia, não sei o quê, e a minha mãe mandava uma mensagem. Filha, não, isso passa uma mensagem de desmazelo, primeiro, tipo, vai pentear o cabelo primeiro, vai, não sei o quê, vai lavar, vai pôr um creminho, vai pôr um creme debaixo dos olhos, não sei o quê, para apareceres, antes a polir a minha imagem, porque há o pressuposto, mas toda a gente cai no que acorda despenteada, umas pessoas acordam mais penteadas do que outras, o meu cabelo, e na altura eu tinha o meu cabelo natural, ou seja, é uma textura diferente que tenho mais propensão a acordar despenteada. A minha mãe sabia que aquilo ia passar uma certa imagem que a minha mãe não queria para mim, que a minha mãe sabe que eu não sou, mas que as outras pessoas iam projetar. Então, meio que a minha questão era mais... Sim, mais sem nesse dúvida sentido. que a imagem tem um impacto sobre aquilo que transmitimos sobre nós. Aliás, é uma componente bem forte. É como se diz, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas em relação à estética em si, o clean girl, ou então agora o soft girl, esses girls todos... para mim não tem assim uma leitura tão profunda, sabes? Tão profunda. Eu vejo como uma estética, é como pôr o ambiente do meu iPhone todo branco ou todo escuro, percebes? É uma forma de estar. Dentro. O que importa é o que está dentro do telefone. Exatamente. Yeah. That's true. Olha, agora quero falar muito sobre o específico. O Content Now eu sinto que as pessoas já meio que conhecem, mas o Freaking Hot Club. Olha, The Freaking Hot Club, eu vou aqui pedir também o meu Fast Fit and Fun bag, que eu tenho todo um merch. Ela tem um merch. Nós fizemos, apostámos, investimos. Obrigada, Jéssica, não é? Obrigada, Jéssica. Olha aqui. Gostas? Gosto. Fast Fit and Fun. E esta é só uma das nossas total bags. E o The Freaking Hot é um social fitness club. Surge muito no seguimento daquilo que eu vivi, que foi ganhar 30 quilos depois do meu segundo filho, olhar-me ao espelho, não me reconhecer e precisar de fazer com muita coragem e muita disciplina e muita consistência uma revolução interna de mindset que resultou numa revolução física também. Hoje até vim muito tapada, mas isto aqui é só fibra, isto aqui é só músculo.
E apaixonei-me pelo desporto, basicamente. Encontrei no desporto a paz, o equilíbrio, a destreza para continuar a superar-me constantemente. E como as pessoas perguntavam-me sempre: Yola, quais é que são os teus treinos? Yola, como é que fizeste? Quero treinar contigo. Eu decidi, basicamente, hastear, literalmente, Oh, ela trouxe. a bandeira. E. Está ao contrário. Está ao contrário. E, assim? Aham. Yes! E Ela o que nós trouxe uma fizemos bandeira. foi criar. E não trouxe o megafone, porque também temos o megafone. Não, isso eu vi, parece bem nas Já. socials. Basicamente, somos the hottest workout party em Lisboa. Vou deixar isto aqui assim. Aos domingos, todos os domingos. E, fiquem atentos, eu não sei, estou a gravar isto agora, não sei o que é que eu posso ainda revelar ou não. Nós abrimos no Aura Caparica, que está mesmo ali em frente à praia. As workout parties são fechadas em espaço interior, ou seja, faça chuva ou faça sol, nós temos os melhores battles de DJs versus PT. Ou seja, são sempre workouts super intensos, daí o nome, The Freaking Hot, porque são feitos a alta temperatura. É mesmo para suar, para queimar. E eu adoro, eu sou uma pessoa quente, sabes? Sou uma pessoa dos afetos, da proximidade e do suor. Portanto, não podia ser diferente. É fast, fit and fun. Vocês têm cycling? Nós não temos cycling, mas temos treinos de cardio. As modalidades que temos são pilates, temos hot pilates. Faz-te mesmo suar, baby. Tu vais experimentar e vais amar. Faz super sculpt Tudo lá na Caparica? do corpo. Tudo lá na Caparica. Para E já. num espaço novo em Lisboa. Ah. Só que eu não sei quando é que isto vai sair. Não, pronto, não interessa. Só- Pronto. ok. Mas vamos abrir também em Lisboa. Fiquem atentos, é a melhor forma. Fiquem ligados ao Instagram do The Freaking Hot Club. É só Freaking Hot Club. E basicamente temos pilates, temos cardio, temos HIIT, temos bar também. Bar que não é bar do beber, é barra. Nós temos também um bar de smoothies, que é no final de cada workout. Isto está incluído no bilhete. Nós oferecemos sumos de imunidade e fazemos um shot de imunidade. São sempre sumos super vitamínicos, que têm esta componente que protege o nosso corpo e dá aquele up. E é também um momento de chit-chat, é um momento de conversa, de networking, porque está precisamente sobre isso. Eu queria um espaço, no fundo, onde cada mulher, não é exclusiva a mulheres, mas a nossa comunicação, o desenho, é feito a pensar no corpo e na mente feminina também. E na carreira feminina. E o Fast Fit and Fun vem daí, porque é uma forma de realmente usar o tempo a nosso favor, porque muitas mães dizem não tenho tempo para exercitar, o bebê é muito pequeno, não tenho com quem eu deixar. Estamos a trabalhar num Babysitter Corner também, no The Freaking Hot, fiquem atentas, mas é realmente uma forma de conectar as mulheres para que tenham um tempo de qualidade para elas próprias, investindo no seu físico e na melhoria da sua forma física, na sua autoestima e, claro, também estabelecendo conexões com significado e encontros que realmente valem a pena com outras mulheres com quem possam colaborar para fazerem crescer também as suas carreiras. É todos os domingos, os bilhetes estão no Shotgun, é super fácil de se inscreverem, só têm de clicar no link da nossa bio, têm de marcar e depois é só aparecer. Tragam a vossa crew. All vibes, all good vibes. Quanto é que são os Toda bilhetes? a gente é bem-vinda. O bilhete é 17,90 e inclui não só uma hora de workout, mas também temos um momento sempre de ignite, de conversa antes do workout, uns 5 minutinhos quando chegamos. Tens o smoothie também. O workout começa às 10, mas cheguem às 9h50, que assim conseguem arranjar um bom spot. É intenso. É o que eu aviso, é intenso o treino, ok? Não estamos para brincar. A ideia é começar a semana logo com um treino feito ao domingo de manhã, com aquela energia, sabes? Aquela endorfina a entrar no corpo, as hormonas todas da felicidade ali invadirem-te. Já começas a semana positiva, com garra, com um treino feito. É totalmente diferente. E à parte disso também, como um plus, eu criei um run club, que é o The Freaking Hot Run Club, e nós vamos correr sempre às terças e quintas, fazemos sempre 5 km e partimos do nosso estúdio ao nosso ponto de encontro às 7 da manhã. Às 7h10 estamos a dar largada, fazemos 2,5 km numa direção e depois voltamos em outros 2,5 km. Fica ali com aquela vista da praia. Que é lindíssimo. Partimos da Praia do Infante, que é onde está o Aura e o The Freaking Hot Club, e vamos até, eu nem sei quantas praias nós andamos, são 2,5 km.
Olha, muito obrigada por teres vindo. Estou mesmo muito Obrigada, feliz com Lara. estes teus projetos. Mereces muito Obrigada. este sucesso e que te corra tudo bem, que te continue tudo a correr bem, que os teus filhos tenham muita saúde. Um beijinho para toda a gente e espero que tenhas gostado de estar aqui. Passou super rápido. Sinto que só consegui falar de 3. Não, o Branding Chef também consegui falar. E eu tinha 9 bullet points. But it's Só fine. falaste 3? E tinhas 9? E tinha 9. Uau, passou mesmo. Passou mesmo rápido, mas maybe that means Obrigada that we pelo should do a convite, part two. Lara. Desejo-te muitas felicidades, Thank you. muita saúde e muita paz. Obrigada, Lara. E assim termina mais um episódio de Vulneravelmente Falando. Subscreve-te ao canal para não perderes os próximos e aproveita para espreitar estes aqui. Acho que vais gostar.